Você é daquelas pessoas que lê um texto, lê um artigo, lê uma página, lê um livro e não entende o que leu? Geralmente isto é porque você não sabe interpretar. E aí, o que é interpretar? Vamos aprender o que é interpretar texto. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Interpretar nada mais é do que entender o que você leu. Então, uma dica muito importante para você aprender a interpretar texto é você quebrar o texto em parágrafos e entender o que está dizendo cada parágrafo. Porque, por regra de escrita, cada parágrafo tem começo, meio e fim. E o texto vai se construindo dessa maneira, começo, meio e fim. Então, cada parágrafo, ele inicia, ele desenvolve e ele finaliza. E aí, é importante ter cuidado com textos ambíguos, porque, e aí você deve estar se perguntando, mas o que é texto ambíguo, professor? Texto ambíguo é aquele texto que falta clareza, que você lê, o texto diz uma coisa e você entende outra, então é um texto ambíguo. Por exemplo, Maria disse a Ana que a sua irmã chegou. A irmã de quem chegou? A irmã de Maria ou a irmã de Ana? Veja que é um texto que tem duas saídas, tem dois resultados. Então é um texto ambíguo, fica difícil para entender o que você leu, ou se você escreveu esse texto, o que você escreveu, o que você quis dizer. Se quem chegou foi a irmã de Ana ou quem chegou foi a irmã de Maria. Por isso que é importante, sempre que você for escrever uma redação, for escrever um artigo, for escrever um texto para alguém, se preocupar com a coerência e a coesão. São dois elementos importantes na construção de textos para facilitar e para ajudar na compreensão como um todo. O que é coesão e o que é coerência? Nós vamos entender isso agora. A coerência, pessoal, a coerência está referida ao sentido do texto. Já a coesão cria a relação correta com os conectivos do texto, com as conjunções. E aí, um exemplo de um texto coeso, uma relação de um texto com conectivos, coeso, e outro exemplo sem conectivo. Maria estava cansada, viajou a noite toda. É um texto sem coesão, ele está sem conectivo, ele está desconectado uma frase da outra. E aí, para que esse texto tenha sentido, tenha coerência, é importante que ele tenha conectivos, que ele esteja conectado para você entender o que essas palavras estão querendo lhe falar. E aí vamos para o exemplo do texto com coesão, que é: Maria estava cansada porque viajou a noite toda. Veja que o porquê conectou as duas frases e aí ficou mais fácil de entender o que está escrito nesse texto. Portanto, é importante sempre se atentar, quando você for escrever um texto, à coesão e à coerência. Coesão cria relação entre os elementos do texto, entre as conjunções, e coerência refere-se ao sentido do texto. Antes de concluir esse vídeo, gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, se inscrevendo no canal, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares. Assim, o algoritmo entende que esse vídeo é importante e compartilha com mais pessoas. São elementos de coesão as conjunções de adversidade, de concessão, de conclusão, de causa, de tempo. Exemplo de concessão: embora, ainda que. De adversidade: mas, contudo, portanto, todavia. De conclusão: logo, portanto. De causa: porque, pois, visto que, ainda que. De tempo: quando, logo, e assim por diante. Existem outras conjunções que não estão expressas aqui nesse vídeo, mas que você pode se aprofundar no assunto. Chegamos ao final dessa videoaula, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos buscar informações para te ajudar. Até os próximos vídeos, bons estudos, forte abraço, tchau, tchau.